Amados, a paz do Senhor Jesus. Amém. Bom dia também, né? Ou a graça e a paz, as consolações do Senhor, né? Se a gente seguir ali o apóstolo Paulo ali, você vê que praticamente cada carta das epístolas dele, das 13 ali, ele começa de um jeito diferente, né? Na verdade, para mim é uma grande alegria mesmo estar aqui com vocês novamente, né? Novamente. E a gente se sente assim muito honrado mesmo, tá? Os irmãos ligaram aí semana passada aí. Olha, vai ser o culto de encerramento, aumenta mais ainda a responsabilidade, né? Porque a gente fica assim, meu Deus, o fechamento, né? Fechamento precisa ser a cereja do bolo, né? E não é só a senhora não, tá? Que fica assim nervoso, não. Todos nós. Se for para dar uma aula lá na escola bíblica, lá na congregação lá, Estevão é aluno também, né? Meu filho, tá? Tem 17 anos. Hoje eu estou ao contrário aqui da irmã Jaque, porque a Giane está trabalhando, não pôde vir a esposa, mas um dia ela vai poder vir aí, né? Da outra vez eu dei uma fugidinha, né? Né, Nery? A Nery, esposa do Marcelina, a mãe do Douglas, né? Uma família muito querida aí, que a gente conhece há anos também. E só que hoje, para mim, está sendo assim também um outro grande presente, porque depois de 2 anos e meio, finalmente eu estou tirando férias. E aí estou começando bem, né? Ia dormir até tarde, olha aí. Aí já Deus falou, vai trabalhar um pouquinho mais. Agora só na obra, né? Então estou iniciando aqui as férias aqui. Então, com certeza é até um sinal, né? Espiritual de que vão ser 30 dias aí abençoados aí por Deus. Com certeza, né? Amados, tem uma palavra aqui em Isaías 41. E agradecer a Deus realmente pelo Ministério Batista Atitudes, pela vida do pastor Josué e todos que estão cooperando nessa obra, né? Isaías 41, vamos ler aqui 3 versos e um lá no 43, tá? No 41, vamos ler aqui o verso 10 e o verso 13, depois a gente vai no 43 ler o verso 1, tá bom? São 3 versos salteados ali. O tema dessa palavra hoje aqui seria bem simples, né? Não temas. Resumidamente falando, não temas, porque Deus é contigo, porque Deus te ajuda e porque Deus, ele te sustenta, ou ele nos redime, né? Ele é a nossa redenção. Então, Isaías 41 diz assim, verso 10, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Verso 13, porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. E o capítulo 43, verso 1, mas agora assim diz o Senhor, que te criou a Jacó e que te formou a Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Amém? Você crê nessas promessas do Senhor? Amém? Ele é contigo, é conosco, ele nos ajuda, ele nos sustenta, ele nos redime, ele nos chama pelo seu nome. Eu ainda confesso aos irmãos que eu nunca contei, mas eu já ouvi muito pregador falar e já vi vários, né, estudos falando sobre isso. E alguém diz que essa palavra aqui, essa frase, né? Essa expressão aqui, não temas, ela apareceria 365 vezes na Bíblia, né? Seria um para cada ano, para cada dia, né, do ano. Agora, no bissexto aí, deve ter mais um em algum lugar, né? Porque Deus não ia deixar de dizer para nós não temas um dia do ano também. Mas eu confesso que, pessoalmente, eu não fiz essa busca ainda, tá? Eu só replico aí o que o pessoal comenta, então fica só como um comentário de rodapé, tá bom? Não levem aí a risca aí 100% isso. Mas eu separei essas 3 aqui que eu senti no coração de compartilhar com vocês. Porque, principalmente aqui desse verso 10, nós vemos
esse contexto aqui em que o povo de Israel estava vivendo nessa época do profeta Isaías, nós estamos falando, gente, de uma época muito remota, né? Só de Jesus para trás, Isaías era ali 700, 750 anos antes de Cristo, né? Então, desse nosso período todo, nós estamos aí separados aí por mais ou menos 2.700 anos entre nós e esse profeta Isaías. E esse nome Isaías e o nome também Josué, Oséias e o próprio nome Jesus, eles são assim, a origem deles assim é bem prima, né? Eles são bem irmãos ali na raiz deles, que está sempre significando ou Deus salva, Deus é salvador, Deus é a minha salvação, né? Tá? E Jesus, no Novo Testamento, né, do grego ali, esse nome que nós utilizamos aqui para o nosso Salvador, né, que é o nosso Senhor Jesus, e esses nomes aqui do Antigo Testamento. Então é uma palavra, é um homem de Deus, um profeta que Deus levantou para falar muito sobre salvação, tá? É tanto que ele é conhecido até como o profeta messiânico, porque ele assim, praticamente o que mais falou e de uma forma mais clara a respeito da salvação de Deus, a respeito do nosso Senhor e Salvador Jesus, e os detalhes que Deus revela para Isaías são tão precisos, são tão claros, que alguns críticos da Bíblia chegam até a dizer que o Isaías do capítulo 38 até o 66 não seria o mesmo Isaías do 38 para trás, porque justamente a partir do capítulo 38 é que vai ter muita profecia, muita revelação a respeito da vinda do Senhor Jesus e a respeito do que ia acontecer também com o povo de Israel naquela época. Alguns anos depois, 100, 150 anos depois do que Isaías profetizou, o povo de Israel iria ser invadido lá por nações vizinhas, a Assíria e a Babilônia, e eles seriam levados cativos, né, para essas nações. A cidade de Jerusalém seria destruída, o templo de Jerusalém seria destruído. Então, essa precisão toda profética e mais as coisas que ele fala a respeito do nosso Senhor Jesus, que se cumpre na vinda do Senhor Jesus, então elas são tão claras, tão precisas, que aí alguns críticos até querem insinuar que não é o mesmo Isaías, que esse Isaías veio depois e tal, né? Como se Deus não fosse o Deus dono da história, né? Não fosse o Deus que conhecesse o passado, o presente e o futuro, né? Como se o nosso Deus não fosse o Deus que era, que é, que há de vir, né? O Deus eterno, o Deus soberano, o Deus que conhece o oculto, o desconhecido, Deus que realmente, ele, antes que houvesse qualquer coisa, ele trouxe à existência, né? Todas essas coisas, como se isso fosse difícil para Deus, né? Mas como nós cremos e vivemos por fé, nós sabemos em que entendemos que a palavra de Deus, ela é viva e verdadeira, ela é a mesma ontem, hoje e sempre, e Deus, ele mostra, sim, as coisas relacionadas ao seu povo, à história da humanidade, né? E ao porvir também. Não só ele revela as coisas que hão de acontecer, como também ele é soberano para também conduzir a história para o cumprimento dos propósitos, dos desígnios dele, né? Então, por mais que eu e você e o povo de Israel estava muito aflito, né? Eles estavam aflitos por causa dessas previsões todas, eles estavam aflitos pela iminência aí do ataque dos inimigos, eles estavam aflitos por situações sociais também que eles estavam vivendo, ao ponto de, lá no capítulo 40, um pouquinho antes aí, né, no verso 27, por exemplo, de até dizer assim: o meu caminho está encoberto ao Senhor, o meu juízo passa largo pelo meu Deus. O povo de Israel mesmo estava falando isso, né? Ou seja, nós estamos sofrendo injustiças, ninguém faz justiça, e isso está passando longe, Deus não está acompanhando isso, Deus não está vendo, né? Ou então, o meu caminho está encoberto ao Senhor, né?
o que acontece comigo no dia a dia, o que acontece comigo dentro da minha família, na minha vida profissional, na minha vida emocional. Deus está tão preocupado, né, com o universo que Ele não está preocupado com esses detalhes. Tem gente que tem essa visão de Deus equivocada, né, de achar que Deus é tão transcendente somente, Ele é também, né, mas não somente, que aí Ele está tão longe e distante, que aí Ele não está a par do nosso dia a dia, né? Ou então que realmente Deus é justo e é santo, e realmente Ele é, mas tem gente que acha a tal ponto de que Ele não vai, vamos dizer assim, se sujar com as coisas aqui dessa vida. E nós esquecemos, o povo de Israel estava esquecendo disso, estava confuso em relação a isso, e é justamente quando Deus vem levantar o profeta Isaías para poder mostrar ao povo de Israel, ao seu povo, né, que Ele estava presente, que Ele é Salvador, né, que Ele realmente, Ele nos esforça, nos ajuda e nos sustenta, e que parece que esse verso 10, quando ele fala a respeito disso, a gente imagina até mesmo, vamos dizer assim, etapas desse relacionamento de Deus conosco, dessa salvação de Deus para conosco. Porque, primeiramente, ele diz o primeiro não temas, né? E quando ele fala o não temas para o povo de Israel, para eles não permitirem que as situações ali que aconteciam com eles se agigantasse de tal forma que aquilo ali se transformasse num pavor, né? Num medo tão grande que eles paralisassem, não conseguissem mais confiar em Deus ou avançar ali na vida. E a primeira base disso tudo, né, seria justamente o fato de Deus ser com eles, a presença de Deus. Um dos louvores hoje aqui, inclusive, né, foi falado muito sobre esse tema, né? A presença de Deus, a renovação dessa presença de Deus nas nossas vidas, né? Porque Deus, Ele nos sustenta, é bem verdade, não é? Se nós não tivermos força nenhuma, ânimo nenhum, condições nenhuma de resolvermos algum problema, Ele é como um pai e uma mãe que vai e pega realmente aquele menino no colo, né? E aí vai lá e traspassa um lugar, né? Leva de um lugar para o outro, ou leva a enfrentar um desafio na vida, mas é o Deus que também nos ajuda, que está conosco ali, cooperando conosco para realizarmos as coisas, mas também, em primeiro lugar ali, Ele espera que eu e você tenhamos uma atitude de ânimo, né? Uma atitude de um esforço pessoal, né? É como aquele treinador que olha ali, ele preparou uma equipe, ele chamou algumas pessoas para fazerem parte ali de uma seleção, e aí também ele observa assim, e ele vai esperar o resultado, né, que aquela equipe vai dar, que aquele atleta vai dar ali, né? Ele espera também uma iniciativa daquela pessoa ali, né? Uma proatividade, como a gente fala muito, né? No meio profissional, aonde você não está ali toda hora dizendo para a pessoa fazer alguma coisa, faça isso, faça aquilo, faça isso, mas a gente espera que a pessoa, né, tenha aquela proatividade, tenha aquele entendimento de se posicionar e saber qual é a sua função, né? Ali numa empresa, dentro de casa, a gente sempre está, né? Pai está sempre cobrando de filho, principalmente isso, né? E principalmente de tarefas que já se repetiram várias vezes, né? A gente vai esperando com o tempo ali que a coisa já aconteça no seu normal, no seu dia a dia, no seu natural ali, né? E Deus também espera, por isso que primeiramente ele fala, eu te esforço, né? E essa palavra eu te esforço, tem um personagem bíblico que realmente é difícil a gente não pensar nele em relação a isso, que é o Josué, né? Que foi sucessor ali de Moisés, né? Porque Moisés sai com o povo de Israel do Egito, nós conhecemos a história,
E aí chega um momento que Deus diz, Moisés, depois daqueles 40 anos ali, né, no deserto, olha, a tua missão acabou, você cumpriu a sua missão, e tem um que agora vai dar continuidade a isso, né? E é justamente Josué, que era ali um servo de Moisés, ao mesmo tempo um discípulo, né? E um grande guerreiro, tá? Um grande guerreiro. E desde jovem, né? Josué é da primeira geração que sai da Terra Prometida, e ele passa os 40 anos no deserto. Deus havia dado muitas vitórias e muitas batalhas ali para ele também, durante o deserto. E está Josué ali vigoroso, né? Josué com a sua idade já ali, já madura, mas ainda está com todo o ânimo, com todo o vigor. Mas Josué fica, né, ali um momento que ele está parado, acampado com o povo de Israel, beirando ali a terra prometida, a terra de Canaã, e é quando Deus vai dizer, Josué, te esforça, Josué, né? Tenha vigor, Josué, né? Vamos lá, Josué, busque força, busque ânimo, porque eu já falei que você vai levar o povo, né, até a terra prometida, que vai cumprir essa obra que foi iniciada lá da saída do Egito, e vai completar essa obra que eu iniciei através do meu servo Moisés, agora estar com você. E aí, se você vê no capítulo 1 aí de Josué, Deus repete muitas vezes para Josué esse esforça-te, né? 3 vezes, verso 6, verso 7, o verso 9 também. É impressionante como tem uma ênfase muito grande de Deus na vida do Josué a respeito disso, né? Porque nós dependemos de Deus, nós não temos dúvida a respeito disso, né? É Ele que nos dá a vida, nós nem existiríamos se Deus não decidisse nos dar a vida, né? E nos dá o fôlego de vida. É Ele que nos sustenta, não é verdade? Nós vencemos barreiras, obstáculos na vida, vencemos aí pandemias, vencemos problemas sociais, vencemos tantas outras coisas, e aqui estamos pela graça de Deus, e de maneira nenhuma podemos desmerecer nisso, jamais imaginar, né, que nós realizamos as coisas aí independentes dessa graça de Deus. Isso se tornaria uma prepotência, uma soberba pessoal realmente. Deus rejeita os soberbos, né? Deus rejeita os prepotentes, mas Ele dá graça aos humildes, né? Mas ao mesmo tempo é interessante como a própria palavra de Deus, ela também nos dá esse ânimo para que eu e você não venhamos nesse temor a Deus e nesse reconhecimento que nós dependemos dele, também de nós ficarmos parados com os braços cruzados, né? Como diz aí a cultura popular, esperando as coisas caírem do céu, né? Porque faz parte do plano e do propósito de Deus nós cooperarmos com Ele, né? Assim como desde a questão da criação, do cuidado pela criação, como Deus falou a Adão ali no Jardim do Éden, né? Adão, Deus criou Adão, coloca Adão lá no Jardim do Éden e diz, olha, vai cuidar disso aí, né? Vai dominar sobre os animais, vai dominar sobre a natureza, certo? Cresça, multiplique, cuide muito bem disso, né? Deus coloca o homem como um mordomo, né? Coloca o homem como um cuidador, um zelador realmente de tudo isso, né? E com certeza nós vamos prestar conta a Deus aí naquele grande dia, se nós não estivermos fazendo isso muito bem, não é verdade? Certo? E parece que, de um modo geral, a humanidade não está cuidando muito nem do chão onde pisa, né? Não é verdade? Então, imagina de outras coisas muito mais de maior responsabilidade que Deus tem nos dado. A partir daí, Deus coloca a família na nossa responsabilidade, né? Deus nos dá talentos, dons, não é isso? A Bíblia fala muito sobre isso também. E tudo isso, nós somos meramente o quê? Mordomos, né? Zeladores. Então é interessante porque Deus simplesmente poderia, assim como Ele criou o mundo e nós não estávamos presentes, né? Eu e você não estávamos lá, não é isso? Nem dando pitaco para ele, né? E acho que foi o pastor Cláudio Duarte que uma vez falou, disse, por isso que Deus criou o mundo em 6 dias,
Porque o homem não estava lá dando pitaco. Né? Então, porque se a gente estivesse lá, né, Deus ia fazer o céu, aí a gente ia dizer, muda essa cor aí. Não, a gente não quer o céu dessa cor, não. Olha, a gente não quer a água com essa consistência, não. Ó, a gente não quer a terra com essa textura, não, né? Ia ser um negócio, ia demorar muito. Então, Deus ali, na sua sabedoria, né, diz assim, eu queria o homem lá no final, lá no 6º dia, né? Corrigindo aqui, né? O homem veio no 6º. Deus criou tudo lá até o 5º dia. Então, é interessante isso. Mas Deus nem dependeria de nós. Deus pegaria, olha, por exemplo, a irmã Jaque falou aqui do desafio, né? O desafio de um projeto de misericórdia, né? Ou seja, você vai olhar ali para as suas mãos, vai, né, falar com Deus, de Senhor, o que o Senhor colocou em minhas mãos, né, para eu multiplicar, para eu exercer esse ministério da misericórdia. Então, esse esforça-te, é hora que Deus diz, meu filho, eu te capacitei, eu te dei os talentos, eu estou te dando as ferramentas, eu estou te dando as condições, não é? Eu te chamei, eu te enviei, eu te capacitei. Então é a hora que você realmente, que Deus espera que eu e você tenhamos a nossa atitude pessoal, né? A nossa disposição em realizar as coisas, não é? E onde Deus vê ali a questão do nosso esforçar-se, né? O que é o esforçar-se, né, pessoal? É quando você vai um pouquinho além até das suas forças, né? Deus nos dá as forças, nós temos ali uma energia dada por Deus e, de repente, nós, diante de um desafio, precisamos fazer um esforço a mais, né? É um algo mais. Então, o esforçar-se é um plus de simplesmente você colocar força em algo, né? Então, é quando você realmente ali pede a graça de Deus para você resistir a algo que normalmente você não resistiria, né, na sua capacidade normal. Para você romper um limite que normalmente não poderia ser rompido, né? Então, aqui, por exemplo, esse trabalho da melhor idade, não é? Então, de repente, você olha e diz assim, poxa, mas a minha idade, né? Eu já experimentei muito, eu já vi muito na vida, eu já realizei muito, certo? E aí, olha só Deus falando para nós assim, sim, mas e se for a partir de agora que eu estou querendo começar uma grande obra na sua vida e através da sua vida? Já parou para pensar se Deus estiver dizendo, mas é agora que vai começar o melhor, como diz aqui o projeto, né? A melhor idade, né? Então, às vezes, a gente se limita por causa ali da nossa idade, se limita por causa das condições financeiras, né? A gente se limita por causa de muitas outras questões, não é? Físicas, emocionais, sentimentais e às vezes até espiritual mesmo, propriamente dita, né? Quando nós não nos vemos capazes de realizar uma grande obra de Deus, né? Quando somos chamados, de repente, quando você se depara com alguém que está enfermo, que liga para você, que faz um pedido de oração, aí faz um pedido de oração para você, você pensa, não, vou lá pedir dos irmãos lá, vou lá pedir da irmã Jaque, vou lá pedir das irmãs cooperadoras ali a oração, e de repente você acaba passando batido, né? Diz assim, poxa, por que eu não posso lá, ali, orar por aquela pessoa agora? Por que eu não posso orar agora aqui no telefone por essa pessoa, né? E às vezes a gente se sente limitado espiritualmente para realizar ali aquela obra, né? Então, esse primeiro não temas, ele está muito relacionado a isso. Aí você diz assim, poxa, pastor, mas está falando ali, não temas, porque eu sou contigo. Sim, aí, olha que coisa linda, quando Deus diz a Josué, te esforça, te esforça, te esforça, Josué. O que ele está dizendo? Isso está baseado em quê? Verso 5. Porque eu serei contigo, assim como eu fui com Moisés, né? Eu não te deixarei, eu não te desampararei. Ou seja, na verdade, né, esse nosso esforçar-se, esse nosso nos esforçarmos, né, buscarmos vigor, buscarmos forças para realizar algo, está totalmente conectado, atrelado, justamente à própria presença de Deus nas nossas vidas. Nas nossas vidas, não é?
poxa, será que eu consigo perdoar aquela pessoa? Vai conseguir, porque o Deus perdoador é contigo, está na sua vida. Ah, será que eu vou conseguir viver uma vida da verdade? Poxa, uma época que eu estava mal assombrado, longe de Deus, eu já menti tanto na vida, pastor, será que é possível? É possível, porque agora Deus é contigo, e Ele contigo, Ele é a verdade, né? Aleluia, Jesus é a verdade e a vida. Então agora sai a morte, entra a vida, sai a mentira, entra a verdade, né? Sai a falta de perdão, entra o perdão. Ah, não tinha paciência, entra agora a paciência. Não tinha amor, entra o amor. Não é? E todas essas qualidades maravilhosas do fruto do Espírito, e qualidades de Deus e virtudes de Deus nas nossas vidas. Por isso ele diz, primeiro, não temas, porque eu sou contigo, não é? E a presença dele nas nossas vidas, ela vai respaldar esse ânimo, esse esforço, né? Em seguir em frente, em fazer a obra de Deus, em servir realmente ao Senhor. E esse servir ao Senhor, muitas vezes pega a gente de surpresa. Essa semana, fui fazer um serviço na rua, aí um rapaz numa loja lá começou assim, a puxar assunto comigo, do assunto de carro, aí ele, rapaz, eu tenho um negócio para resolver da minha carteira digital, que eu renovei a carteira, mas não aparece, olha o meu aplicativo aqui, não sei o quê. Aí eu é que já fui ficando sem graça, porque ele foi abrindo o celular assim, né? E, rapaz, aqui, ó, tá vendo não sei o quê? E a gente vê assim a inocência das pessoas e a simplicidade, né? O celular, hoje em dia, tá todas as nossas informações, né? A gente compra agora, né? Praticamente tem cartão de crédito no celular, só de você encostar na máquina e já debita ali e tudo mais, né? Mas aí eu vendo a inocência dele ali, e aí eu disse, olha, faz assim, abaixa o aplicativo tal, assim assado, porque eu também já tinha feito no meu, né? E tudo mais. Pessoal, depois ali, aí tirou a foto, e negócio de reconhecimento de foto, e não dava certo, a internet que acabava, e não sei o quê, né? Aquela coisa toda. Aí depois de uns 15 minutos ali, aí finalmente a gente conseguiu. Olha, irmão, mas ele agradeceu tanto, né? E ele enfatizou, disse, amigo, olha, acho que só pode ter sido Deus que botou você do meu lado aqui para ajudar a resolver esse negócio, né? E eu fiquei assim, meu Deus, a gente pensa assim, a obra de Deus, né? Simplesmente, vou fazer missionário, vou ser missionário lá na África, ganhar muitas almas lá para Jesus e tudo mais, né? E a gente pensa naquelas coisas de magnitude tão além do nosso normal e esquece que no dia a dia, não é verdade, Deus nos dá condições, capacidade para nós estendermos a mão ao nosso próximo, né? E ainda testemunha dele, né? Porque ele mesmo falou ali, né? Eu acho que Deus me colocou aqui do seu lado, né? Eu disse assim, ó, com certeza foi, não é verdade? Glória ao nome do Senhor, né? Então, são detalhes da vida que com certeza, meus queridos, você não deve temer, porque Deus é contigo, né? Ele vai colocar a palavra na hora certa, Ele vai dar o discernimento espiritual, Ele vai guiar você pelo caminho certo, por conta dessa presença dEle nas nossas vidas. Mas também o verso 13, né, em segundo lugar, diz ali, ó, não temas que eu te ajudo. E no 10 você pode ver que é a segunda parte, eu te ajudo, né? Então, vamos dizer assim, seria uma segunda etapa, né? É quando você ali se esforçou, você se empenhou, né? Você fez o propósito de estar aqui, por exemplo, aqui na reunião aqui da Melhor Idade, você está fazendo um propósito no coração de um grande projeto, né? Você orou, você adora a Deus, você ofertou, você leu a palavra do Senhor, você consagra a sua vida, né? Então você está ali naquilo que Deus te concede de oportunidade, de possibilidades, certo? Mas chegou aquele momento ali aonde a tua força não vai, né? Uma coisa é, de repente, a gente levantar essa taça aqui, né? Outra coisa mais complicada já vai ser levantar essa mesinha toda, né? Levantar uma cadeira vai, colocar 5 cadeiras, uma em cima da outra, talvez aqui uma boa parte já não consiga já fazer isso, né? Ou se fizer, de repente,
não vai ser muito legal o resultado depois. Aí o que acontece? Aí a gente vê Deus dizendo, então, agora aí eu vou lá te ajudar, né? Aí eu vou lá ali, colocar minha mão junto para esse negócio ficar um pouco mais leve. Está pesado? Agora eu te ajudo, né? Agora eu estou mais ainda do teu lado. Não que na primeira ele não esteja, porque ele já disse que ele está conosco, certo? Mas de repente, aquele estar conosco, mais assim, do olhar do treinador, né? Vamos dizer assim, né? É o treinador que está observando, certo? E que nos corrige, que nos disciplina, né? Mas agora é como realmente ele se colocando ali junto do nosso lado, para nos ajudar realmente ali a enfrentarmos os desafios da vida, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, o povo de Israel, já que já citei bastante aqui para não trazer até outro assunto, outro exemplo, a saída do Egito, né? Então, você tem ali o povo de Israel, que Deus, obviamente, foi com eles, presente na vida deles, não temos dúvida a respeito disso, e tem aquele instante que realmente é Deus que tem que agir ali, é Deus que tem que baixar um pouco a bola ali do faraó, Deus que tem que enviar as pragas ali do Egito, né, para manifestar o poder dele, Deus que chama a Moisés e Arão ali para poder estarem liderando, né? Então Deus está trabalhando ali, vamos dizer assim, nos bastidores, né? E preparando tudo. Tem aquela hora que não tem jeito, o povo de Israel precisa obedecer aos mandamentos de Deus, ouvir a voz de Deus, é o povo de Israel que tem que ter fé, que tem que confiar, né? Por exemplo, ali na questão da Páscoa, né? Eles é que tinham que obedecer, preparar a Páscoa, colocar o sangue ali nos umbrais da porta, né, das janelas, e confiar em Deus, certo? E aí, no outro dia ali, então, quando o faraó permitisse, dissesse, sai daqui, vão embora logo, aí eles então levantassem, cada um com a sua trouxa ali, né? E vamos embora caminhando. Isso Deus não pode fazer, né? Não vai fazer por mim e por você, era o que o povo de Israel tinha que fazer, né? Ao mesmo tempo, quem está ajudando e quem está nos bastidores ali é o nosso Deus, né? Agindo, preparando tudo, né? Operando, como também o próprio profeta Isaías, né? Ele diz, agindo Deus, quem impedirá, né? Ou então também, que Deus há como tu, que trabalha em favor daquele que nele espera, naquele que nele confia, né? Então não há um Deus semelhante ao nosso, né? Porque ele não é um Deus que simplesmente está mandando eu e você entrar na batalha, na guerra, e vá lá, te vira, dá teu jeito, não. Ele fala porque ele deu as ferramentas, ele capacitou, não é? Ele prometeu, ele vai cumprir. Ele também fala isso porque ele promete a presença dele nas nossas vidas, ele é conosco, aleluia, né? E ele ainda nos ajuda, né? Ele ainda vai cooperando ali, atuando, certo? Nos bastidores, né? Para que aquela promessa dele se cumpra, aquilo que ele falou dê certo, certo? Porque se ele disse, ele vai cumprir. E se nós obedecemos e estamos alinhados com a vontade dele, significa que nós vamos prosperar, ser bem-sucedidos. Como Deus também fala a Josué, Josué, uma coisa só eu te peço, Josué, te esforça, tem bom ânimo, Josué. Agora, tome cuidado de guardar a lei, de guardar a palavra, de observar o que eu falei ao meu servo Moisés, para que assim tudo seja próspero na tua vida, o teu caminho seja próspero, tudo que você fizer seja abençoado, você vai se conduzir prudentemente, não é? Se você realmente obedecer a minha palavra. Por isso, nós podemos certeiramente afirmar, sem dúvida nenhuma, não temas porque eu sou contigo, não temas porque eu te ajudo, e por fim, que é o Isaías 43, 1, né? Não temas porque eu te remi. Né? E esse remir do Senhor, que é esse ato de redenção de Deus para as nossas vidas, foi o que Deus fez com o povo de Israel e que para nós fica como esse simbolismo profético a respeito da nossa salvação, né?
porque o que Deus fez literalmente com o povo de Israel há tantos milhares de anos atrás, tirando-os do Egito, né? Tirando-os da morte, né? Por isso a Páscoa, né? Saiu da morte para a vida, saiu da escravidão para a liberdade, né? Debaixo das mãos de Faraó, para estar vivendo dependente totalmente debaixo das mãos de Deus, da destra de Deus, da mão poderosa de Deus, né? Isso aí fica para nós esse simbolismo dessa redenção de Deus, dessa grande salvação de Deus para nós, né? Então, ele esperou que o povo realmente obedecesse, atendesse à voz, ele atuou ali nos bastidores e teve situações que aí estava além da força do povo. Por exemplo, quem poderia imaginar que Faraó um dia ia bater o martelo dele e dizer assim, libera o povo, pode deixar eles saírem aqui. Foi debaixo de surra, foi debaixo de peia, né? Como a gente diz lá no norte, lá de peia, porque realmente ali foi em cima das pragas. Foi na força, Deus teve que mostrar o seu poder, confrontar. Inclusive, ele levantou lá os feiticeiros dele lá, né, para ficar lá confrontando realmente o povo a Moisés, né? E Deus ali teve que manifestar as pragas ali como sinais, maravilhas realmente, e com braço forte, que é o que está escrito lá em Êxodo capítulo 1, que com braço forte Deus tirou o povo de Israel do Egito, porque Faraó não deu de mão beijada. Então era algo que estava totalmente fora da força do povo. Não bastava o povo simplesmente se esforçar. Não bastava o povo simplesmente ter boa vontade. É coisa que realmente Deus tem que agir, né? Você vai ao médico, você faz ali direitinho ali a sua dieta, você toma os remédios, você faz a consulta, você cuida da sua saúde, você se esforça em cuidar da sua família, ser uma boa esposa, um bom esposo, um bom filho, um bom pai, né? Você estudou, se formou academicamente, e aí faz cursos e busca as melhores estratégias, né, para aplicar lá na sua empresa, para poder aí o seu negócio prosperar e tudo mais. Isso aí é a parte do nosso esforço. Isso aí é a segunda parte do Deus que vai aí te ajudando e me ajudando. Mas quando a crise chega, né? Quando o laudo negativo vem, quando aquela carta vem com aquela notícia não muito boa, aquele telefonema que chega com algo que saiu totalmente aí do nosso controle, aí só nos resta esse terceiro aqui, né? Eu te sustento. Não temas, porque eu te esforço, te ajudo e te sustento. Não temas, porque eu agora vou te redimir, né? Eu vou pagar um alto preço para te resgatar das mãos do inimigo, da mão daquilo que está oprimindo, né? Eu vou te arrancar de uma situação que está sendo Senhor, né? Na tua vida, porque na verdade eu é que sou o Senhor, né? Louvado seja Deus, amém? Ele nos diz isso, então por isso que ele fala de redenção, por isso que ele fala desse resgate do povo de Israel, por isso que ele diz, quando passares pela água eu estarei contigo, quando passares pelo rio eles não te submergirão, quando passares pelo fogo não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus. Eu te amei, te chamei pelo nome, eu sou contigo, ele repete. Louvado seja Deus, né? Então é quando acaba o recurso, acaba as forças, você já usou todo o seu entendimento, já perdeu noite, né, ali encontrando soluções, estabelecendo estratégias para resolver determinada coisa, para alcançar determinado objetivo, mas é quando acaba tudo isso, aí Deus diz, olha, agora então é só comigo, reconhece isso? Amém? Louvado seja Deus, então deixa comigo que eu vou ali agora resolver essa história toda aí, né? Definitivamente, amém? Então, queridos, não temas porque Ele é conosco, não temer porque Ele nos ajuda, não temer porque Ele nos redime, né? Porque Ele nos resgata, porque Ele é a nossa redenção. Ao mesmo tempo, a gente também pode pegar essa palavra
e aplicar assim no aspecto bem devocional, né? Até para a gente já ir agora para a conclusão aqui da mensagem, né? Desse momento, essa questão da nossa relação mesmo com Deus, né? Relação mesmo com Deus. Por exemplo, quando eu me detenho apenas nessa primeira parte ali, né? A gente ouve muito. Quando a gente fala de Jesus para as pessoas, né, evangeliza, você já deve ter passado essa experiência também. A pessoa, não, mas eu sei que Deus é comigo. Deus ajuda quem Deus madruga, né, pastor e tal, né? Não está na Bíblia não? Eu disse, não, está na Bíblia não, mas até que faz sentido isso aí. Né? O pessoal fala muito sobre não sou dono do mundo, mas sou filho do dono, não sei o quê, né? Aí a gente vê essas frases e tal, solta ali, mas tem uns princípios ali também, que é interessante. Mas você vê que, na verdade, a pessoa ela já está assim acomodada num estágio de assim, Deus está abençoando, né? Deus está dando as coisas, Deus está aguardando a vida dele ali, ele sabe que Deus existe, então parece que está legal, está tranquilo, isso aí já está bom, né? E aí aquilo ali acaba fazendo com que ela se acomode de não querer dar um passo mais além, né? De mergulhar mais um pouquinho, né? A água está batendo ali, entrou no ribeiro ali, né? Aí tá bom aqui, água aqui na batata, no joelho, já tá legalzinho, né? Só para eu dar uma aguada aqui, né? Mas a pessoa não quer, na verdade, ainda mergulhar um pouco mais, né? E quando a gente vê que quando ela consegue romper essa primeira barreira de simplesmente o Deus que deu vida para ela e que ela existe e ela está cumprindo o seu papel social, vamos dizer assim, né? E olha que isso na mentalidade deles, que nós mesmos sabemos pela palavra de Deus, que até para a gente cumprir realmente, né, o nosso papel nessa sociedade, realmente dentro do plano e do propósito de Deus, precisamos estar com a mente de Cristo, né? Porque senão a gente simplesmente está só replicando o que essa sociedade está fazendo continuamente, né? E a gente não está com a mente renovada. Então nós até precisamos estar com a mente renovada de Cristo para não nos conformarmos com este século perverso, né? Então, mas quando a pessoa rompe essa primeira barreira ali, ela consegue até ir para essa segunda, né? Que é quando ela entende o Deus parceiro dela, né? Ela entende ali, por exemplo, o Salmo 23, né? O Senhor é o meu pastor, né? Não é indiferente, né? Não é impessoal. Davi ali já está expressando a relação dele saber que Deus, o Senhor, é o pastor dele, como ele que era pastor na prática, né? Cuidava das ovelhas, levava no colo, alimentava, levava para beber, levava para os pastos e observava, e se vinha lá o inimigo, tinha que espantar o inimigo, e depois no final da tarde recolher todo mundo, contar todo mundo para botar de volta no aprisco, né? E guardar e proteger ali para outro dia começar tudo de novo ali. Não é verdade? Então, você vê que a relação já é bem mais íntima aí, já é de um companheirismo, né? Já existe ali uma pessoalidade muito grande. Então, já é um segundo nível aí que a pessoa avançou a respeito disso. Agora, no terceiro, você vê que é a total dependência de Deus, né? É ali o ainda que eu ande pelo vale de sombra e morte, nem o mal temerei, né? Porque tu estás comigo. Por isso ele diz, não temas porque eu estou contigo, não temas porque eu te ajudo, não temas porque eu te sustento, né? Então eu sou a tua provisão. Aleluia, louvado seja Deus, né? Eu sou a tua herança. Tem uma das tribos de Israel, que é a tribo de Levi, né? A tribo de Levi não recebeu terra, né? Ali visível, né? Pedaço de terra lá, não recebeu lá a escritura lá do cartório lá, num pedaço de terra, né? Por quê? O que Deus dizia aos levitas, né? Eu sou a herança de vocês, né? E aí, claro, se eu não tiver essa visão do reino de Deus, não entender isso aqui, eu vou olhar assim e dizer, ih, coitadinho dos levitas, né? Não ganharam nada, né? Mas, na verdade, na visão de Deus, na visão bíblica, né?
na visão do reino de Deus, para aquele que tem a mente de Cristo, sabe que eles receberam a herança que ninguém pode tirar, não é verdade? Sabe que eles receberam algo realmente que é muito além, que é incorruptível, né? Que é realmente glorioso. Aí ladrão não rouba, aí a traça não come, né? Aí a ferrugem não corrói, não é verdade? O verdadeiro tesouro, louvado seja o nome do Senhor. Por isso que essa palavra, ela tem a ver com essas nossas batalhas do dia a dia, com a chamada ministerial, não é? Com essa nossa vida em igreja, mas ela precisa ter a ver, né, com o nosso íntimo, com a nossa vida pessoal diante de Deus. Em que nível eu quero estar realmente com Deus, né? O Deus longe, o Deus distante, que eu sei que Ele é o Deus que me abençoa, eu respeito Ele, mas é Ele lá, eu aqui? Ou o Deus que está próximo de mim, que está do meu lado, que está junto comigo, né? Olha a diferença, né? O Deus que eu conheço de ouvir falar dEle, ou o Deus realmente que eu conheço de andar com Ele, né? Aleluia! Quando Jesus chama os discípulos, e ali nos evangelhos, e eu gosto muito da palavra em Marcos. Marcos enfatiza, todos eles falam sobre isso, mas Marcos 10 enfatiza assim, que quando Jesus chama os discípulos, é assim, chamou-os aqueles que ele queria que estivessem com ele, os chamou para si. Ou seja, Marcos enfatiza que Jesus nos chamou os discípulos simplesmente para a chamada de enviar para o mundo, né? Porque nós somos chamados para pregarmos o evangelho, para servirmos a Deus e sermos enviados realmente para o mundo, né? Mas antes disso, Marcos enfatiza que Jesus chamou para si, ou seja, antes do ide, né? Ele fala do vinde, né? Tipo assim, antes de você falar de mim para as pessoas, eu quero que primeiro vocês me conheçam, né? Vocês sejam os meus discípulos, vocês me sigam, vocês me experimentem, né? Me experimentem. Por isso que o salmista diz: provai e vede que o Senhor é bom, né? Ou seja, Deus não é, a gente nem consegue ver, né? Mas seria assim: Deus não é só para ver, Deus é para experimentar, para abraçar, para trazer para dentro de nós, né? Por isso que Ele deu-nos do seu Espírito e faz eu e você morada dele, né? Habitação dele, amém? E Ele queria isso com o povo de Israel. Agora, infelizmente, pessoal, a história do povo de Israel, eles não alcançaram isso aqui, infelizmente, eles não conseguiram entender isso. Acaba que eles realmente ainda andam nos caminhos errados deles lá, andam distante de Deus, né? E aí eles vão para o cativeiro e tudo mais, a história toda que a gente conhece. Mas nós cremos na restauração completa do povo de Israel, isso vai acontecer. Romanos capítulo 11, verso 26, fala de toda a salvação de Israel, nós estamos orando por eles também, mas aprove Deus que também dessa questão toda de Israel veio Jesus para o mundo, eles rejeitaram Jesus, Jesus morre ali na cruz, né? E aí a salvação de Deus chega a mim e a você, né? E está disponível aqui hoje para nós e através de nós, né? Porque aí eu e você vamos seguir em frente sem temer nenhum desafio nessa vida, em nome de Jesus, e ainda ser usados por Deus para alcançarmos outras vidas, não é verdade? Glória a Deus. Podemos orar então? Vamos fazer uma oração, né? Que aí a oração, ela parece que ela faz assim a digestão, né, da palavra. A gente ouve a palavra, louvamos a Deus, falamos com Deus. Aí agora sim a gente ora, né? E aí, Senhor, quero a tua palavra em mim. A senhora quer uma oração específica? Ah, todo mundo pode vir à frente então, né? E agradecer, inclusive, né? Porque hoje está sendo aí realmente o último culto aqui desse ano, né? Aqui do trabalho específico, né? É verdade. Então apresente mesmo a Deus, tá bom, meus amadas? Amados e amadas, né? Apresentem ao Senhor mesmo aí. Não tem desafio que Deus não possa romper,
não tem milagre que Ele não possa fazer, né? Não tem impossível, né? Mas nós cremos no Deus da ressurreição, né? Venceu a morte. Então, Ele venceu a morte, então o que Ele não poderia vencer, não é verdade? E restaurar, e operar. Vem, meu filho, também à frente aí. Minha esposa está precisando de um milagre também, tá bom? Orem por ela. Hoje ela está trabalhando porque ela realmente não pôde vir, né? Ela cuida lá da aula para as crianças, ela é professora, né? Então ela está dando aula para as crianças ali particular, Giane, tá? Então nos ajudem em oração aí pela Giane, tá bom? Tá aí também fazendo umas consultas, né? Aí é aqueles momentos que a gente realmente ou vive ou não vive essa palavra, né? O médico aí adiou aí umas 2 vezes já a consulta e pediu uns exames, adiou e tal, e a gente fica, né? Acabou já virando o ano de novo, né? Mas realmente é para testar a nossa fé, amém? Soberano Deus, eterno Pai, Deus eterno, Deus soberano, Deus que está conosco, Deus que nos ajuda, Deus que nos sustenta, aleluia, Deus presente, que nos ama, que nos resgata, que entregou seu Filho por nós. Tu já provaste o teu amor, Senhor. Nós não estamos aqui nessa manhã, Senhor, te pedindo, Deus, prova o teu amor. Não estamos nessa manhã, Deus, prova que Tu existe, prova que o Senhor é fiel e verdadeiro. Senhor, nós, pela Tua graça, já rompemos isso. Estamos aqui porque o Senhor é fiel. Estamos aqui porque o Senhor nos ama. Estamos aqui porque o Senhor é justo, é verdadeiro, Senhor. Nós queremos ir mais além, porque tem mais além contigo sempre a cada dia, Senhor. A Tua misericórdia é nova a cada manhã, Senhor. O que o Senhor tem preparado para nós, os planos que o Senhor tem para nós, são planos de paz, ó Senhor. Aleluia, por isso mais uma vez te clamamos, porque quando podemos clamar, Senhor, o Senhor nos mostra coisas grandes e firmes que nós não conhecemos, não sabemos, porque Tu és poderoso para fazer infinitamente mais, Senhor, na vida de cada uma das irmãs aqui à frente, Pai, cada um dos irmãos, ó Deus, cada uma dessas queridas senhoras e senhores, ó Deus, ó Pai amado, em nome do Teu Filho Jesus, ó Senhor amado, desde a cura da cura física, da cura do corpo, dos nervos, dos ossos, no órgão, Senhor amado, ó Deus querido, na vida emocional, na vida, ó Deus amado, familiar, na vida espiritual, Senhor, em todas as áreas, Senhor amado, o Senhor nos fez, nos criou, ó Deus querido, e o Senhor é aquele que completa a boa obra em nossas vidas. Em nome de Jesus, a Te pedimos a cada dia, Senhor, te agradecendo, ó Pai amado, porque, Pai amado, este projeto aqui da Melhor Idade concluiu mais um ciclo nesse ano, Senhor, e com certeza o que foi semeado, o que foi plantado, o que foi regado, Senhor amado, com certeza já está dando fruto e vai dar mais frutos ainda, Senhor. Em nome de Jesus, confirma, prospera esta obra a cada dia e a vida de cada um dos Teus filhos, Senhor. A direção desse trabalho, ó Pai amado, em Manjaque, a equipe aqui presente, cooperadora, ó Deus, renova as forças a cada dia, Senhor amado, do pastor Josué diante desse ministério, com os demais pastores e cooperadores desta grande obra, de toda essa equipe, em nome de Jesus, abençoe e prospera essa obra a cada dia, nós te pedimos, te agradecendo, amém e amém, que Deus os abençoe, glória a Deus. Se você assistiu esse vídeo e foi abençoado, eu quero te dizer uma coisa muito legal. Nós temos muitos outros conteúdos que podem abençoar a sua vida. Assista mais um vídeo conosco, siga o nosso canal e desfrute de muita coisa que pode potencializar sua vida financeira, sua vida emocional, sua vida familiar, sua vida profissional, sua vida com Deus. Conte conosco, estamos juntos.